Bem, a obesidade está crescendo a níveis alarmantes no mundo todo. Isso não é diferente quando a gente considera os adolescentes. O número de adolescentes obesos está aumentando vertiginosamente em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Isso está acontecendo devido a uma série de fatores, porque a obesidade ela é uma doença multifatorial, ou seja, determinada por múltiplos fatores. Não dá para a gente dizer que um indivíduo é obeso simplesmente porque ele tem uma dieta inadequada e faz pouca atividade física ou não faz nenhuma atividade física. Embora esses dois fatores são os principais causadores da obesidade, mas também existem outros fatores que colaboram aumentando o número de indivíduos obesos. Dentre eles, vamos lá. Primeiro, dieta inadequada. Esse é o top 1, é o fator de risco número 1. As pessoas estão comendo com a qualidade inferior, alimentos muito hiperpalatáveis, ou seja, para resumir a história, alimentos muito gostosos, que geralmente são ricos em sódio, gorduras saturadas e açúcares refinados. E esses alimentos, além de serem hiperpalatáveis, eles são de fácil acesso. E as pessoas ficam meio que, entre aspas, dependentes desses tipos de alimentos, porque eles ativam um sistema de recompensa no cérebro, fazendo com que as pessoas busquem mais esse tipo de alimento. E quando a gente fala nos adolescentes, isso é muito sério, porque o adolescente está passando por um processo de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento cerebral. O córtex pré-frontal dos adolescentes não está completamente desenvolvido, então eles não conseguem ainda tomar decisões no sentido de entender as consequências daquelas decisões, né? Então o cérebro ainda está em processo de formação, então é muito complicado. É muito mais fácil a gente falar das consequências da obesidade para um indivíduo adulto, e olhe lá, mas é muito mais fácil a gente falar das consequências da obesidade em um indivíduo adulto do que nos adolescentes. Eles não conseguem ver as consequências daquele tipo de comportamento deles ainda, pelo menos parcialmente, eles não conseguem ver parcialmente. Então é muito complicado isso. Então, fator número 1, alimentação inadequada. Fator número 2, sedentarismo. As pessoas estão muito sedentárias atualmente, né? Esse estilo de vida moderno faz com que as pessoas diminuam acentuadamente o nível de atividade física. Fora que muitos adolescentes hoje em dia não estão se engajando na prática esportiva, na prática de exercício físico, porque a gente se organizou como sociedade de uma forma que as pessoas estão comendo cada vez pior e mais sedentárias, com um nível muito baixo de atividade física. Então, quando você junta esses dois fatores, isso colabora demais para a obesidade. Mas tem outros fatores também. Por exemplo, o número de adolescentes com transtorno de ansiedade está aumentando significativamente. E a ansiedade é um fator de risco que colabora para a obesidade. E aí você me pergunta por quê? Ora, indivíduos ansiosos, estudos já têm demonstrado isso, que indivíduos ansiosos geralmente ingerem alimentos mais adocicados e hipercalóricos. Portanto, transtorno de ansiedade é um fator de risco para a obesidade. E um fator de risco bem importante que as pessoas muitas vezes negligenciam é o ambiente. E o ambiente inclui o lugar que você está, inclusive sua casa, sua escola, a universidade, o trabalho, enfim, a tua casa, o que tem dentro do teu armário, da tua geladeira. O teu ambiente inclui as pessoas com que você convive, enfim, os lugares que você frequenta. Então, se na tua casa você está tentando emagrecer, mas na tua casa, no teu armário, na tua geladeira, tem alimentos ricos em gorduras saturadas e açúcares refinados, tipo biscoitinho recheado, sorvete, é complicado você conseguir emagrecer, porque tá ali, tá fácil, tá de fácil acesso aquele alimento. É complicado você emagrecer quando você tem amigos, um monte de amigos que só frequentam lugares que oferecem alimentos hiperpalatáveis, alimentos ricos em açúcares refinados, gordura saturada, sódio. É difícil você dizer um não para um amigo teu, é muito complicado. Então, dependendo do ambiente que você está inserido, esse ambiente ele pode colaborar para você ser obeso ou não. Então existem vários fatores de risco aí que a gente pode conversar aqui o tempo todo, mas basicamente isso: alimentação inadequada, falta de atividade física, transtorno de ansiedade, o ambiente em que você está inserido, o sono, restrição e privação de sono altera a tua composição corporal no sentido de promover queda na massa muscular ou diminuição da massa muscular e aumento da gordura corporal, principalmente concentrada no abdômen. Naquele dia que você dormiu mal, você ingere a mais umas 300 a 400 quilocalorias. Porque o que acontece?
Você, teu estômago libera mais grelina, que é o hormônio da fome, que estimula a fome, e libera menos leptina, que é o hormônio que dá saciedade, ou seja, você fica menos saciado e com mais fome. Então você vai procurar alimento. E quando você for procurar alimento, você vai procurar o quê? Alimentos saudáveis? Não, você vai procurar alimentos hiperpalatáveis. Então a tua fome ela vai ser saciada com hambúrguer, com sorvete, com biscoito recheado e por aí vai. Então veja que são vários fatores de risco e que muitas vezes as pessoas não dão a devida atenção. Então não dá pra gente falar que a obesidade causada lá nos adolescentes é só devido à alimentação inadequada e falta de atividade física, embora esses dois fatores de risco sejam os principais. Mas também a gente precisa ver como é que está o sono desses adolescentes, como é que está o nível de ansiedade desses adolescentes, como é o ambiente desses adolescentes. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente pode promover intervenções mais efetivas. Em relação ao exercício físico, eu posso falar isso com mais propriedade, porque eu sou profissional de educação física, mas quando a gente fala em exercício físico para tratamento da obesidade, ou para emagrecimento, que são duas coisas diferentes, tá? Deixa eu diferenciar para vocês aqui. Quando a gente fala em exercício físico para emagrecimento, eu estou me referindo apenas à perda de gordura, mas quando eu falo em exercício físico para o tratamento da obesidade, eu estou me referindo não só apenas à perda de gordura, mas também a qualquer alteração causada pela obesidade. Então o exercício físico como forma de tratamento da obesidade ele é muito mais amplo. Então quando a gente fala em exercício físico para emagrecimento ou tratamento da obesidade, a maioria das pessoas pensam que exercício aeróbico, porque o exercício aeróbico é o mais efetivo para o tratamento da obesidade. Mas isso é um mito, porque vários estudos têm demonstrado que outras modalidades de treinamento, como por exemplo a musculação, tem uma efetividade, tem um papel muito importante no tratamento da obesidade, inclusive no emagrecimento. Então, não dá pra gente pensar só no aeróbio. Pense no aeróbio, faça o aeróbio, mas também faça a musculação. Nesse sentido, eu vou mostrar para vocês um estudo que foi publicado no ano 2022 por pesquisadores portugueses. Esse estudo foi uma revisão sistemática com meta-análise publicada na Sports Medicine Open. E como foi uma revisão sistemática com meta-análise, o que foi que esses pesquisadores portugueses fizeram? Eles pegaram 21 estudos que investigavam o papel da musculação no tratamento da obesidade em adolescentes obesos. E aí, quando juntou esses 21 estudos, dava um total de 1.271 adolescentes obesos. E aí, o que é que esse estudo mostrou? Basicamente, 3 resultados. Em primeiro lugar, antes de eu falar dos resultados, as intervenções de musculação duraram em média 3 meses. Esses pesquisadores observaram que a musculação causou um aumento significativo na força muscular e na aptidão cardiorrespiratória desses adolescentes. O segundo ponto é que, em relação ao IMC, ou seja, índice de massa corporal, circunferência da cintura e gordura abdominal, houve uma diminuição, mas essa diminuição foi de pequena magnitude, ou seja, houve uma pequena redução no IMC, na circunferência da cintura e na gordura corporal. E em relação à massa magra, o que inclui também massa muscular e sensibilidade à insulina, não houve alterações nenhuma. Então vamos lá comentar sobre esse estudo antes de você dizer que a musculação não é efetiva, porque tem alguns detalhes que a gente precisa saber. Em primeiro lugar, você deve estar se perguntando por que um adolescente obeso, qual o benefício que um adolescente obeso tem ao fazer musculação, e essa musculação promove aumento na força e na aptidão cardiorrespiratória. Em primeiro lugar, é importante dizer que tratar a obesidade é diferente de emagrecer. Emagrecer é quando eu faço uma intervenção, por exemplo, o exercício, e o exercício emagrece. Tá. Quando a gente fala em musculação para o tratamento da obesidade, estou me referindo a usar a musculação para não só emagrecer, mas alterar qualquer parâmetro de saúde que é alterado pela obesidade, que é prejudicado pela obesidade. Adolescentes obesos, ou melhor, qualquer indivíduo obeso, né? Quando você promove aumento na aptidão física desse indivíduo, no sentido de aumentar a força e aumentar a capacidade cardiorrespiratória, isso é importante porque você diminui a chance desse indivíduo morrer por complicações relacionadas à obesidade. Quando você promove aumento na força muscular e na aptidão cardiorrespiratória desses indivíduos, de indivíduos obesos, através do exercício físico, esse aumento na aptidão física diminui a chance desses indivíduos obesos morrerem devido a complicações pela obesidade, mesmo esses indivíduos sendo adolescentes. Deu para entender, né? Então, promover aumentos na força muscular e na aptidão cardiorrespiratória de indivíduos obesos, inclusive de adolescentes obesos, é um ponto muito importante. Você diminui a chance de complicações devido à obesidade, inclusive de mortalidade devido a complicações pela obesidade. E sobre essa questão da musculação aumentar a aptidão cardiorrespiratória, a musculação ela aumenta a aptidão cardiorrespiratória, não na mesma magnitude do exercício aeróbico.
mas ela aumenta. A depender do protocolo de musculação que é usado, você pode aumentar mais ou menos. Agora é claro que o exercício aeróbio, principalmente o exercício aeróbio feito numa maior intensidade, aumenta a aptidão cardiorrespiratória numa magnitude muito maior, mas a musculação também aumenta. Segundo ponto, o IMC, que é o índice de massa corporal, circunferência da cintura e gordura corporal, diminuíram numa magnitude muito pequena. Por quê? É porque a musculação não funciona? É porque a musculação não serve? É porque a musculação não emagrece? Não. A maioria desses estudos não controlou a dieta desses adolescentes obesos. E a gente sabe que se a dieta não for controlada, o efeito do exercício acontece numa magnitude muito pequena. Entenda, o efeito do exercício, apenas do exercício, eu considero apenas exercício, o efeito do exercício na magnitude do emagrecimento é muito pequena. Então tem que ter dieta, tem que ter controle dietético. Fazer só exercício não vai adiantar muita coisa, portanto não negligencie esse ponto, ele é um ponto muito importante. Então se você deseja emagrecer, se você deseja diminuir IMC, se você deseja reduzir gordura corporal, reduzir circunferência da cintura, faça exercício, mas controle a dieta também. Você precisa comer melhor e para isso você pode procurar um nutricionista para ter uma dieta mais adequada para o teu objetivo. Sobre a questão da massa magra e da sensibilidade à insulina, veja, em relação à massa magra, era esperado que esses adolescentes aumentassem a massa magra, né? O que inclui também massa muscular, porque eles estavam fazendo musculação. E um dos efeitos mais fundamentais, mais básicos da musculação é promover aumento na massa magra. E por que esse aumento na massa magra não aconteceu? Provavelmente porque o tempo de intervenção foi muito curto, que oscilou ali entre 2-3 meses, no máximo 3 meses. Então é muito pouco tempo para ver uma alteração mais significativa na massa magra. E a mesma coisa aconteceu em relação à sensibilidade à insulina, porque o exercício físico, não importa qual, se é o aeróbio ou a musculação, ele melhora a sensibilidade à insulina, mas isso não aconteceu nesses obesos, nesses adolescentes obesos, provavelmente por causa do tempo de intervenção que foi muito curto, ficou ali numa média de 3 meses. Então, para a gente observar uma alteração mais significativa ou uma alteração significativa na massa magra, na sensibilidade à insulina, o tempo de intervenção precisa ser maior. Então, a gente pode falar aí de 6 meses, de 1 ano, 2 anos, ok? Então, vamos lá para os comentários. Em primeiro lugar, é extremamente importante você aumentar a aptidão física de adolescentes obesos. E esse aumento na aptidão física, ele deve ocorrer através do aumento da força e da aptidão cardiorrespiratória. Porque, mais uma vez, quando você aumenta a aptidão física de adolescentes obesos, você diminui a chance de mortalidade por complicações ocasionadas pela obesidade. Então, indivíduos obesos, eles devem fazer exercício físico, adolescentes obesos devem fazer exercício físico e com isso ganhar força muscular e ganhar capacidade cardiorrespiratória, porque isso vai diminuir a chance de mortalidade por complicações devido à obesidade. Mesmo que esses adolescentes não percam nada de gordura, não emagreçam, não ganhem massa muscular, não tenham alteração em parâmetro de saúde nenhum, só o fato de ganharem força e aptidão cardiorrespiratória, isso já é um baita ponto positivo. Entenda, tratar a obesidade não significa apenas perder gordura, mas promover alterações positivas em qualquer parâmetro alterado pela obesidade. Lembre-se, é melhor um obeso fisicamente ativo do que um magro sedentário. É melhor um obeso fisicamente ativo do que um magro sedentário. Em relação ao IMC e circunferência da cintura, né, e gordura corporal, não houve alteração significativa. As alterações foram de pequena magnitude porque não houve controle dietético. Então, se você deseja emagrecer, perder gordura corporal, tem que ter controle dietético juntamente com o exercício. Isso significa que o exercício não é eficaz? A magnitude da alteração do exercício físico é muito pequena, não importa se do aeróbio ou da musculação. Se você só fizer musculação, só fizer aeróbio ou fizer os dois, a magnitude da alteração é muito pequena. Tem que ter o controle dietético. Isso significa o quê? É para treinar? Claro, mas faça o controle dietético. Não negligencie esse ponto importante no processo de emagrecimento. E mais uma vez, quanto à massa magra e sensibilidade à insulina, o estudo não viu alterações importantes, ou melhor, não viu alteração nenhuma, porque o tempo de intervenção foi muito curto, apenas 3 meses. Provavelmente, se o tempo de intervenção fosse maior, as alterações poderiam ter acontecido.
Então observe, a musculação ela tem um papel importante no tratamento da obesidade em adolescentes. Ela precisa estar prescrita como forma de exercício físico. O aeróbio pode estar junto também, e eu concordo que ele esteja junto com a musculação, mas coloca a musculação ali também, porque ela tem um papel importante. Esse estudo não mostrou grandes alterações no IMC, no percentual de gordura, né, na massa gorda e na circunferência da cintura, mas outros estudos muito mais bem controlados, com controle dietético e com tempo maior de intervenção, têm mostrado efetividade da musculação no tratamento da obesidade de indivíduos adolescentes. Portanto, se você é adolescente, se você é obeso, o que é que você tem que fazer para melhorar o teu quadro de obesidade e, portanto, emagrecer? Faça um controle dietético. Para isso, procure um nutricionista. Você tem que modificar o teu padrão alimentar. Mas também não adianta procurar um nutricionista se você não consegue mudar o teu ambiente. Você precisa mudar o teu ambiente. Mude o que tem dentro do teu armário, mude o que tem dentro da tua geladeira. Comece a mudar a mentalidade das pessoas que moram com você. Procure selecionar melhor os seus amigos, caso você tenha amigos que te chamam para comer o tempo todo alimentos hiperpalatáveis. Procure frequentar lugares onde não ofereçam com muita facilidade alimentos hiperpalatáveis. Mude o seu ambiente. Coma melhor, se engaje no exercício físico. Qual? Só musculação? Você pode fazer só musculação. Só aeróbio? Você pode só fazer o aeróbio. Na minha opinião, os dois precisam estar juntos. Então faça musculação e faça aeróbio. Faça os dois na mesma sessão ou em sessões diferentes. Cuide do seu sono. O sono é um ponto muito importante. Não adianta você fazer dieta, não adianta você fazer exercício, não adianta você mudar o teu ambiente se o teu sono está muito comprometido, se você dormir pouco e você dormir mal. Se você dormir pouco e dormir mal, você vai liberar mais grelina e menos leptina, e com isso você vai tender a comer. Naquele dia ou naqueles dias que você dormiu mal, você vai tender a comer alimentos mais hiperpalatáveis. Você vai comer mais calorias naquele dia, você vai ter mais dificuldade para emagrecer ou manter o emagrecimento, caso você já tenha conseguido. Então, procure mudar esses pontos importantes e aí é só sucesso, ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos, até mais.